Graça e paz a todos que estão assistindo esse vídeo. Deus abençoe a vida de cada um desde já. Nosso real objetivo desse vídeo é alcançar você aí na sua casa. Por conta dessa pandemia, nós estamos com nossos cultos e escolas bíblicas encerradas por tempo determinado. É uma ordem governamental e nós respeitamos isso. Bem, com isso, nosso real motivo desse vídeo aqui é alcançar você aí na sua casa, seja onde você estiver, se é pelo celular, pelo computador, pelo tablet, com um pouco de estudo bíblico, para que a gente não perca o foco e também não perca o ritmo. O tema que eu queria abordar hoje com vocês é o pecado. O que é o pecado, por que eu peco e como não pecar? São 3 perguntas, eu acho que está na cabeça de muita gente e por muitas questões não temos uma resposta concreta. Então eu quero destrinchar um pouco isso com vocês através desse vídeo. Primeira pergunta, o que é o pecado? Bem, alguns aspectos que nós precisamos considerar sobre o pecado, Então, algumas visões sobre o pecado. A primeira é a teológica. A visão teológica sobre o pecado é errar o alvo, Erro de alvo. Essa é uma definição teológica sobre o pecado. Uma definição bíblica sobre o pecado está em 1 João, capítulo de número 3, verso 4, que diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, todo aquele que vive praticando o pecado transgride a lei de Deus. João Wesley, que é um dos nossos influenciadores, da nossa igreja, ele diz que o pecado é a transgressão voluntária de uma lei dada por Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu faço que desagrada a Deus primeiramente, de livre e espontânea vontade, é pecado. Há 3 aspectos também a se considerar sobre essa questão do pecado. Primeiro é o pecado por comissão, que está em 1 João, capítulo de número 3, verso 4, o qual já foi relatado aqui, que é um ato mau, consciente da minha parte, contra a lei de Deus. Também temos o pecado por omissão, que está em Tiago, capítulo de número 4, verso 7, que diz que é um ato bom que deveria ser feito e não se fez. Ou seja, podemos atribuir isso à procrastinação. É algo que eu sei que deveria ser feito, estava ao meu alcance, mas eu abri mão de fazer aquele ato. Isso também é pecado. E por último, o pecado original, que está em Romanos, capítulo de número 5, verso 12. Paulo ele dá um respaldo sobre isso. É o princípio de corrupção que há em toda a raça humana, ou seja, nós herdamos esse pecado dos nossos pais Adão e Eva, Então essa corrupção do gênero humano, que é o nosso velho homem, a carne ou a natureza carnal. Outra pergunta, por que eu peco? Bem, nós pecamos por por um fato bem simples de se explicar. O pecado nada mais é do que um instinto desenfreado ou o nosso instinto descontrolado. Ou seja, o meu instinto descontrolado ele me leva a pecar. Ele me leva à cobiça. Cobiça é um pecado, está no livro de Êxodo, capítulo de número 20, verso 17. A cobiça ela é um pecado interno, ou seja, ela é um pecado que está dentro de mim e a cobiça ela me leva a uma futura prática. Ou seja, mas eu cobiço, eu não fiz nada de mal para ninguém, a não ser para mim mesmo. Mas essa cobiça desenfreada dentro de você, ela com certeza vai te levar a uma prática futura. É só uma questão de oportunidade para você cair em tal prática. Isso simboliza a carnalidade dentro de nós, E outra pergunta, como não pecar? Bem, é uma coisa bem lógica, de se entender. Se o meu instinto descontrolado me leva ao pecado, logo o meu instinto controlado ele é o resultado de uma vida de santidade. Santidade nada mais é um estilo de vida que dia após dia me ensina a ter uma vida de fidelidade com Deus, uma vida de fidelidade mental, espiritual e física. Como é essa fidelidade mental, espiritual e física? Como eu alcanço isso? Bem, são 3 parâmetros que a gente pode ter uma prática diária para a gente alcançar essa fidelidade. Primeiro, na fidelidade física é o jejum, na fidelidade espiritual a oração e na fidelidade mental a meditação na palavra de Deus ou a leitura bíblica diária. Essas são 3
fidelidades essenciais na vida do cristão, é a base da vida do cristão. Nós sabemos que em qualquer construção, em qualquer coisa que você for construir, a parte mais importante é o fundamento. Assim é a vida do cristão. A parte mais importante é o fundamento, e está fundamentado nesses 3 pontos. Ou seja, aquilo que não é visto, pois o fundamento não é visto. A casa ela pode ser redonda, quadrada, retangular, 5, 6 metros de altura, não importa. A parte mais importante de uma estrutura é os seus fundamentos. Então nós temos que rever aonde nós estamos fundamentados. Jesus dá uma explicação sobre isso em Mateus, capítulo de número 7, do verso 24 até o 27. Ele encerra o Sermão do Monte, que começa em Mateus, capítulo de número 5. No capítulo de número 7, com essa parábola sobre os 2 fundamentos. Então ele relata ali de um homem que ouviu e não praticou os conselhos de Deus, ou os conselhos de Cristo, e fundamentou sua casa sobre a areia. Já um outro homem, ele ouve e pratica os princípios de Deus, e ele edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, esses fundamentos é mais ou menos isso que eu tenho falado aqui sobre essas fidelidades físicas, mentais e espirituais. Perceba que no texto, você em casa quiser acompanhar Mateus capítulo de número 7, o verso 24, esses homens, eles edificam, eles ouvem, mas a escolha da prática é de cada um, mas as adversidades da vida vêm para os 2. Perceba que vem as chuvas, vem os ventos, os rios transbordam e afeta os 2. Isso mostra a equidade de Deus, a igualdade, né, diante de todas as pessoas. Mas aquele que edificou sobre a areia, ele simplesmente caiu, a casa caiu, não ficou de pé, e aquele que estava fundamentado sobre a rocha, ele permaneceu. Isso mostra que os nossos fundamentos, nossa fidelidade física, mental e espiritual, essa base é essencial para a nossa vida. Gálatas capítulo de número 6, do verso 7 e 8, relata que nós temos 2 naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Ou seja, os frutos que eu for... Os meus frutos, eles vão dizer aquilo que eu estou alimentando, qual natureza eu tenho alimentado. Ou seja, a natureza carnal é a natureza que nós nascemos, né? E a natureza espiritual é aquela que nós ganhamos quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Então, todos os dias é essa guerra entre carne e espírito. Só que os meus frutos vai dizer que tipo de natureza eu tenho alimentado. Então, se eu alimentar mais a minha carne, obviamente os meus frutos serão carnais. Se eu alimentar mais o meu espírito, é bem óbvio que os meus frutos serão os frutos do espírito. Quero deixar essa reflexão para vocês, espero que vocês tenham entendido. Examine-se a si mesmo, veja qual tipo de natureza você tem alimentado e meditem na palavra de Deus, achem a fonte da onde tem saído esse pecado que você tanto tem lutado, e em Cristo Jesus não há pecado que não é vencido. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima.